Fala galera, oração das 6. Aqui na cidade vai ser feriado. Eu nem sabia, só descobri porque ontem a galera tava falando que ia pro balneário, alguma coisa assim. Aí eu falei com a tia Vera e ela me falou: "E aí, meu filho, amanhã balneário e tal". Aí eu falei: "Nossa, por quê? Dia da semana então". E ela falou que ia pra lá. Eu não sabia, cara. Então, a cidade tá meio vazia, o bairro tá meio vazio. Bem, então a gente aproveita pra orar, né? Aproveita e já inclui os nossos queridos, né, na ida e na volta. O nosso país, ele tem um histórico de, em alguns momentos, quando nós saímos assim, né, de carro, as estradas ficam um pouquinho mais maliciosas, né? Às vezes é a pressa de chegar, a impaciência, às vezes é a fuga de algum problema, mas lembra que o problema vai acompanhar você até o balneário, né? Então, um dos meus motivos de oração hoje foi a tia Vera e a viagem que ela vai fazer com a família. Continuo orando pela minha tia Maria, que está hospitalizada, mas graças a Deus ela está estabilizada. Se estabilizou, é um período de crescimento que pode vir, né? Agradecer a Deus pela noite que passou, pelo dia que está acontecendo aí. E se você, assim como as pessoas desse nosso canal, está com algum problema ou dificuldade para orar, leia sua Bíblia. Ela vai lhe dar muitas inspirações. Uma delas é o Salmo. Salmo não, uma delas é Mateus 6, no qual Jesus ensina uma oração chamada Pai Nosso. E uma das coisas que ele ensina nós a pedirmos é pão nosso de cada dia. Você precisa se alimentar, eu também, ainda mais se você tem um dia a dia corrido, vai pra academia, essas coisas. A alimentação é importante para não baixar a imunidade e você não ficar com deficiência de vitaminas, né? E uma das coisas que eu pratiquei hoje, galera, foi a seguinte: música. Lembra que eu falei pra vocês que quando eu oro, a estratégia é jogar água no rosto, tomar um banho, meter um cafezão e orar? Então, hoje eu fui tentar uma estratégia diferente, que era orar deitado. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu acabei dormindo, cara, e tive que refazer a oração. E é importante a gente levar a sério isso, tá? De novo, nós somos um canal pequeno e a gente consegue falar abertamente para isso, que é difícil, não é fácil. Gravar os vídeos depois de orar é o certo, né? Ficar só estimulando as pessoas a fazerem coisas que você não faz, não é verdade? Então, uma das adversidades que eu tive hoje foi essa. Eu fui inventar de orar deitado e acabei dormindo. E aí perdeu o propósito, né? Uma das palavras do pastor Paul Washer, que eu tenho assistido muito nesses últimos dias, é a seguinte: você, quanto mais ocupado fica, mais você precisa orar. E se não bastasse ele falar isso, o Filho de Deus orava. Só isso é argumento suficiente para você orar. Se você acha que precisa de mais argumento, em 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar, seja grato. E se isso não for argumento suficiente, no livro de Daniel fala que ele orava 3 vezes por dia e o cara era primeiro-ministro. Beleza? Então, nós precisamos orar. E tem uma coisa que o pastor Paul Washer falou hoje que faz muito sentido, tá? E que eu não tinha pensado. Eu preciso falar com Deus mais do que Jesus precisava. Sabe por quê? Jesus não tinha pecado. Jesus não se metia nas mesmas confusões que eu e você se metem. Então, em linhas gerais, eu preciso orar mais do que Jesus precisava. E olha que Jesus orava muito, tá? É isso, então vamos embora, seguir o dia e meio-dia a gente volta. Um abraço e tchau.